Pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas novamente. Nós paramos ontem no slide 20, tá? Falando sobre os sistemas agrícolas, né? E aí viemos falando de alguns, tá? Hoje nós vamos começar, nós terminamos ontem falando lá sobre os kibbutzes, né? Que são propriedades coletivas, falamos dos moshaves, que são propriedades do Estado. É bem diferente isso para a gente, porque aqui no Brasil você não vê, né, uma fazenda que seja do governo. Geralmente são propriedades particulares, né? Ou até mesmo existem propriedades coletivas, mas são assentamentos, né, que o governo dá o terreno. Mas não existe você pagar, trabalhar para o governo na área rural, né? Isso é meio fora da nossa realidade, tá? Então nós começamos a falar um pouquinho agora do chamado agronegócio. Eu terminei a aula de ontem falando do agronegócio com vocês, né? Ou agrobusiness. Temos aqui no agronegócio ou na agricultura capitalista moderna um alto grau de capitalização e organização empresarial. Então, como nós terminamos o finalzinho da aula de ontem falando, né, isso aqui, uma fazenda moderna, ela é uma empresa, tá? Então, ela funciona como sendo realmente uma empresa, tá? Ela é tratada dessa maneira, como uma empresa. Então, você vai ter o gerente, você vai ter pessoas ali para realmente trabalhar, né, administrando aquela empresa. Muitas vezes nós temos os escritórios que são dentro na cidade, tá? Então, nós temos tudo isso. É muito interessante, né? Deixa eu só admitir o pessoal aqui, o Dudu e a Elari. É muito interessante que funciona como sendo realmente um negócio. Deixa de ser aquele esquema familiar, né? Ou aquele esquema amador. E passa a ser um esquema profissional, tá? Bem, temos aqui o alto grau de capitalização, então, né? Visa o lucro, realmente o lucro. E temos aqui, ó, as fábricas de alimentos ou matéria-prima, né? Existem ali e passa a ser gerido por empresas que estão localizadas nos centros urbanos. Então você tem toda uma administração empresarial para essas fábricas, tá? Pessoal, vou só acender a luz, parece que está bem escuro minha imagem aqui. Deu uma escurecida no tempo. Peraí, Flor. Mano, a Júlia tá ótimo, tá ligado? Acho que melhora um pouquinho. Cheguei. Mais claro aí, abrindo a janela e ligando a luz. Bem, continuando aí então. Temos aqui uma elevada produtividade. Então, quando nós estamos falando do agronegócio, a produtividade é elevadíssima, né, por metro quadrado, e a grande maioria dela é mecanizada e existe a chamada biotecnologia. Então, uma grande fazenda, ela vai visar, óbvio, a exportação, né? Ela vai visar a mecanização, porque uma máquina ela dá muito menos custo do que um funcionário, né? É muito simples, é só você pensar. A máquina ela não vai te pedir aumento de salário, a máquina não fica doente, ela não pede 13º, ela não fica de licença maternidade, ela não tem nada disso. Né? Estragou, você vai lá e manda arrumar, não tem como arrumar, você descarta, vende as peças, é nesse esquema. Por favor, é bem pesado isso, mas é a realidade, tá? É assim que acontece. Então, a grande produtividade mecanizada e a biotecnologia está ali. Achou insumos mais poderosos para aumentar a produtividade? Vamos colocar. Tem como tratar o solo para o solo aumentar a sua produtividade? Vamos tratar. Surgiram sementes, grãos aí que vão ser mais resistentes a determinadas pragas? Vamos usar. Vamos jogar inseticida em tudo para não ter praga? Vamos jogar. Isso é o sistema agrícola, né, moderno aí, tá? Temos aqui, né, a ideia do complexo agroindustrial.
Então, nós temos o chamado tripé da indústria de insumos. Então, temos a ideia da agricultura moderna, né? O tripé seria a indústria de insumos, a agricultura moderna, que seria a empresa, e as agroindústrias, que seria o processamento da matéria-prima. Então, o complexo agroindustrial, ele se baseia nesse tripé, que seria, então, essa indústria, a agricultura moderna, que seria a empresa, e essa agroindústria, que é o quê? Você fazer todo o processo, já vender o produto embaladinho, prontinho, né? A pessoa só precisa abrir a embalagem na sua casa e consumir, tá? Bem, a Revolução Verde. Pessoal, a Revolução Verde é um tópico que sempre está sendo muito recorrente em vestibulares, em Enem, então sempre está falando, tá? Bem, vamos lá. A Revolução Verde, nós temos o quê? Inovações da indústria mecânica e química a serviço da produtividade agrícola. Então, lá no primeiro ano, nós falamos da teoria malthusiana, né? A teoria malthusiana era o quê? Que chegaria um certo momento que a produtividade agrícola não seria suficiente para o aumento da população e, consequentemente, a morte. Né? Então ele até pregava lá a abstinência sexual, o controle de natalidade, essas coisas. Nós sabemos que a Revolução Verde ela vem para mudar e provar que Malthus, a teoria malthusiana, estava errada. Por quê? Porque hoje, com essas inovações da mecânica, das máquinas, da parte química e da produtividade agrícola como um todo, hoje você consegue ter uma maior produção na agricultura. Se não tivesse surgido, né, a máquina, se não tivesse surgido esses insumos, a biotecnologia, aí, vamos dizer, não tivesse existido, talvez a produtividade fosse baixa e aí o Malthus estaria certo. Então, toda essa mudança na forma de produzir, na forma de plantar, de colher, de cuidar, né, da agricultura, tudo isso é chamado de Revolução Verde, tá? Então, nós temos aí um aumento, né, do poder de gigantes transnacionais pela produção de alimentos e grande aumento populacional após a Segunda Guerra Mundial. Então, nós conseguimos aumentar a produtividade com essas gigantes transnacionais, com essa produção de alimentos, porque também era uma necessidade mundial. Porque uma das maneiras de controlar, né, a natalidade, o crescimento populacional, melhor dizendo, eram guerras. Então, as guerras serviam para morrer muitas pessoas e aí você controlava mais ou menos aí o crescimento populacional. Quando, né, as guerras começam a diminuir e novas, as ciências estão aí para criar, né, remédios, isso e aquilo, a população começa a viver mais, né? Então, esse número populacional tem uma ascendência gigantesca por conta da diminuição das guerras. Os conflitos começam a matar menos pessoas. Tudo bem? Bem, as atividades cada vez menos sustentáveis e menos renováveis. Quando nós falamos do agronegócio, eles não estão se importando com a sustentabilidade e com a renovação, né? O foco deles é o quê? Produção, né? Sabemos que uma fazenda ela é obrigada, né, a deixar uma parte da fazenda com mata. Eles não podem, eu não posso ter uma fazenda e desmatar 100% da minha fazenda para plantar em 100%. Eu tenho que deixar áreas verdes. Eu sou obrigado a deixar uma porcentagem. Essa porcentagem é relativa, tá, pessoal? Cada estado, cada região tem uma porcentagem específica. Lugares que são 20%, alguns mais, outros menos, né? Sabemos que temos que deixar um espaço chamado corredor verde, as margens de rios, de lagos, não pode ser plantado, não pode ser desmatado. Então, nós temos isso. Mas o agronegócio, ele não se importa muito com isso, não. Então, vamos lá, o presidente autorizou diminuir, né, a área
de vegetação nativa. O agronegócio vai desmatar mesmo e vai plantar ali. A ideia dele é não ser sustentável, né? O que é a sustentabilidade? É você fazer o próprio meio, né, se regenerar. Então, fazer a ideia do produto que está sendo produzido ali, ele gerar, sei lá, palha, porque ele vai entrar em decomposição e ele vai renovar o solo, né? Eles não, eu vou usar produto químico aqui e pronto. Se um dia o solo estiver ruim, eu compro uma fazenda em outro lugar e produzo em outro lugar, tá? Então, essa ideia de sustentabilidade é uma pauta muito moderna, muito atual. A gente começa a falar muito em sustentabilidade a partir dos anos 80. Os anos 90 é onde realmente começa a ideia de sustentabilidade, né? De pensar em deixar um mundo melhor para o próximo, tá? Então, isso é muito recente. E temos aqui, né, a concentração fundiária, que por sua vez vai provocar, né, por sua vez pode provocar, não, ela provoca um êxodo rural e a diminuição da agricultura camponesa. Vocês podem perceber que cada dia que passa, menos pessoas estão vivendo no meio rural. Cada dia que passa, a gente costuma dizer que a pessoa está sendo expulsa, né, do meio rural. Aí, claro que muitas pessoas viram assim, mas como que é essa expulsão, né? A expulsão, ela acontece da seguinte maneira: não é que alguém vai lá e dá um cartão vermelho para ele, só, você está fora. O que acontece é o seguinte: chega um momento que ele não consegue vender o seu produto porque o seu produto torna-se caro. Ele não consegue, com o que ele produz, sustentar mais a família. E aí ele tem que vender essas terras vão provavelmente para um grande fazendeiro que vai colocar maquinário, isso e aquilo, e ele, a partir desse momento, vai para a cidade trabalhar, né, no meio urbano. Tá? Então, essa é a expulsão, e aí as fazendas vão crescendo e vai existindo uma concentração fundiária, cada vez mais terras nas mãos de menos pessoas. Tá? Bem, aqui nós temos um desenho, né, um esqueminha bem interessante aqui com relação à agricultura. Então, nós temos 4 pontos principais: preparação do solo, plantio, acompanhamento da lavoura e a colheita, tá? Então, aqui, dentro da preparação do solo, é necessário nos dias de hoje você fazer uma análise do solo para a busca das causas da variação de produtividade, ou seja, por que está produzindo pouco, o que está acontecendo, né? Então você precisa da parte química da coisa para saber por que está produzindo. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Nossa, o solo é muito ácido, né? Quer dizer o quê? É que aquele solo não está propício. Ah, o que eu tenho que fazer? Ah, você tem que jogar mais calcário, você tem que adubar mais, você tem que fazer isso. Então você vai fazer uma correção do solo. Depois, temos aqui aplicação de fertilizantes e os chamados corretivos, a taxas variáveis. Então aqui você vai corrigir o solo, deixar esse solo com um pH, vamos dizer assim, mais apto para aquele determinado tipo de plantação. O plantio, né? O plantio vem com taxas variáveis de acordo com o potencial produtivo de cada área. Existem regiões que a produtividade nunca vai ser muito grande, porque o solo não é tão bom assim, tá? Então, desculpa aí que veio uma mensagenzinha aqui. Então, nem sempre, né, o solo vai ser tão bom assim, tá? Com relação ao acompanhamento da lavoura, nós temos aí o acompanhamento da lavoura para mapeamento das pragas e doenças. Hoje, isso daqui é feito muito por satélite, tá? Então, você tem, né, sistemas para fazer um acompanhamento aí. Então, você vai por satélite pegando amostras, você vai pegando regiões, você tem todo um esquema, né, para poder acompanhar, né, pragas, doenças, conseguir inibi-las.
Depois, dentro do acompanhamento da lavoura, nós temos a aplicação localizada de defensivos agrícolas. Então, poxa, né, tal praga, tal doença começou em uma determinada área da fazenda. Então, eu vou combater aquela região para que não se espalhe para outras áreas. E a parte da colheita. A parte da colheita nós temos a colheita com máquinas, né? Essas máquinas são equipadas de sensores de produtividade. Então, essas máquinas são extremamente modernas, são muito caras, né? Mas são muito modernas também. Elas conseguem separar grãos, algumas conseguem separar grãos verdes de grãos maduros, né? Ela consegue separar o que é grão, o que é palha, o que é folha, né? Então, ela consegue fazer isso e em cima desse tópico vem a maior produtividade. E nós temos aqui, por fim, né, a geração de mapa de produtividade. Então você consegue ver qual área, qual fazenda, de qual maneira que tem uma maior produtividade de determinado produto. Então, isso daqui entra dentro de um estudo também da geografia chamado geoprocessamento, né? Então você processar as informações para te dar um dado mais correto para saber qual a melhor época, de qual maneira que é melhor produzir, como que é cada área aí, como que é produzido e de que maneira que você vai fazer com que a sua região aumente a sua produtividade, tá? Aqui nós temos a evolução da produção de soja no Brasil, né? É um mapinha mais antigo, mas dá para a gente ter essa ideia. Olha só para vocês verem. A produção de soja começa na região sul e alguma coisinha aqui no sudeste e no centro-oeste, mas pouca coisa, né? Muito concentrada aqui no sul e aqui na região de Mato Grosso do Sul, tá? Aqui nós temos a produção de soja em toneladas, não existiam ainda, né, grandes produções, então você pode perceber que não existiam círculos maiores aí, tá? E a produtividade em 2002, em 77, depois em 2002, como que essa produtividade aumentou. E em cima de estudos, eles perceberam que a soja, ela tem uma boa aceitação, ela aceita muito bem a região de cerrado, né? Então, olha lá, limite dos cerrados, né? Áreas, árvores da savana. Então, nós temos aqui, ó, essa área aqui de cerrado, né? Da savana brasileira, vamos dizer assim, existe uma boa aceitação para a soja. Então, por isso, a região aí do Cerrado começa a receber muita plantação de soja, né? E a grande maioria dessa plantação de soja vai ser aqui, ó, essa região de Mato Grosso, né? E depois descendo aqui para Mato Grosso do Sul, pegando o sul de Goiás até Triângulo Mineiro, Minas Gerais aqui. Olha como que essa produtividade aumenta com relação a esse mapa, tá? Bem, expansão da fronteira agrícola no Brasil. A partir da década de 70, vamos ter incentivos governamentais para comercialização na região do Centro-Oeste e da região da Amazônia. Então, vão ser permitidos serem desmatados áreas aqui, você entrar em reservas que antigamente eram, né, de proteção máxima, e aí começa a aumentar a produtividade nessa área. Quais os principais cultivos que vão começar a ir para essa área? Soja, milho e pecuária bovina, tá? A pecuária bovina, turma, ela vai ser uma pecuária extensiva, ou seja, o gado muitas vezes solto. Isso gera um problema gravíssimo, principalmente para a região da Amazônia, porque o solo lá é um solo pobre. E aí o gado pisoteando o solo, né, eles tiram, cortam as árvores e vão plantar ali capim, isso e aquilo. Mas você usou poucos anos ali e com o pisoteamento do gado, o solo vai se tornar improdutivo, tá? Então aquela região vai sofrer um possível processo de desertificação, tá? Por conta dessa utilização de maneira irregular da região. Sabemos que o nosso maior parceiro econômico hoje é a China e ele é o grande importador de soja, milho e de carne bovina do Brasil.
a China importa do Brasil, né, muita coisa. O Brasil vende, de tudo que ele vende, na casa de 26,7% de tudo que ele vende é para a China, tá? Bem, o avanço, né, dessa agricultura aí está indo em direção à floresta amazônica e está tendo a chamada especulação imobiliária e grande número de terras devolutas, de poceiros ou indígenas, né? O que está acontecendo ali na área? Aquela região, pessoas não estão, ganharam terras, não produziram, as terras voltaram para o governo, são chamadas de terras devolutas. O governo não fez muita questão do que estava acontecendo, não entendeu muito bem, a região foi invadida, então tiveram poceiros, ou áreas que são indígenas, né? Vocês já devem ter visto propagandas, reportagens, melhor dizendo, dos índios vendendo, né, madeira, do índio cobrando para o pessoal passar dentro das suas terras, cobrando até caro, né? Um caminhão custa R$ 50 de pedágio que os índios cobram. Se você não fizer isso, eles atacam. E aí muitas pessoas criticam, né? Nossa, mas que absurdo, né? Ô, gente, infelizmente, no mundo de hoje, no mundo capitalista de hoje, se o dinheiro, né, do governo não chega para sustentá-los, eles têm que arrumar alguma maneira de se sustentar. Então, o que eles vão fazer? Eles vão aceitar o cara tirar madeira da terra da área indígena, eles vão cobrar impostos ali, o pedágio, eles vão ter que fazer isso para sobreviver, tá bem? Então, isso é uma consequência de governos aí que às vezes acabam se importando pouco com eles, tá? E essa região, próxima à floresta amazônica, é conhecida como o Arco do Desmatamento, tá? Bem, o grande avanço, né, está acontecendo aí, então, com relação à região da Amazônia, e temos a especulação imobiliária, como nós falamos, né, e o número das terras devolutas vem aumentando. O número, né, segundo a Revolução Verde, tá, que vai acontecer, aconteceu a primeira que nós falamos, e aqui a gente fala da segunda. A segunda Revolução Verde, a primeira é onde eles começam a colocar máquinas, onde eles começam, né, a aumentar a produtividade, e a segunda é onde entra realmente a biotecnologia. Quando falamos em biotecnologia, nós estamos falando aí dos transgênicos, tá? Produtos, né, grãos modificados geneticamente para que ele possa não pegar pragas, para que ele possa aumentar a sua produtividade aí. Eu até estava assistindo o Globo Rural esses tempos atrás. É um programa que domingo de manhã às vezes é legal assistir, né? Não sei se todos gostam aí. De vez em quando acordei de manhã, ligo a televisão, tá passando, eu ponho para assistir. O Globo Rural, ele estava falando sobre uma goiabeira que tinha sido modificada geneticamente e a folha da goiabeira não era mais verde. A folha da goiabeira ela era vermelha. E o inseto, né, a mosca que ia lá colocar o seu ovinho na goiaba, ela não reconhecia como sendo uma goiabeira porque a cor da folha estava diferente. Então, isso evitava pragas. Ou seja, isso é a biotecnologia, modificando geneticamente uma planta para que haja uma maior produtividade ou para que se evite pragas, algo assim. Bem louco isso, né? Aqui nós podemos olhar, né, um mapa aí falando com relação aos limites, tá, dessa área que está sendo desmatada. Então nós temos aqui limites dos espaços da Amazônia Legal, né? Então isso aqui é o limite da Amazônia Legal, tá? Temos aqui, né, o limite do bioma da Amazônia, então, né, toda a área do bioma, e temos aqui, ó, o desmatamento até 2011. Então, tudo que está em vermelho, tá, está sendo área desmatada. Tudo que está sendo desmatado da floresta amazônica. A gente acha que é pouco, mas quando você começa a analisar isso daqui, é muita coisa. E olha as margens de rios, ó, sendo desmatado também, né? Temos aqui a floresta, que é a parte verde, e a não floresta, que é a parte amarelada.
tá? Então, a gente pode perceber que esse processo de desmatamento vem aumentando. Galera, vai fazer um pouquinho de barulho aí, porque a chuva começou aqui, tá? Então, vai ter um pouquinho de barulho aí para vocês, tá joia? Bem, então, aqui nós temos, né, os limites aí, ó, aqui fica melhor para a gente enxergar, né, o limite do bioma da Amazônia, tá? E aqui, né, o limite dos estados da Amazônia Legal, que seria essa área aqui, ó, tá? Bem, com relação à estrutura fundiária e os conflitos. Turma, muitos conflitos vêm acontecendo aí por conta, claro, né, da desigualdade fundiária que existe no Brasil, tá? Então, nós temos muitos problemas, por quê? Porque existem pessoas que não têm terras e querem ter um pedaço de terra para plantar. E o governo fica numa situação complicada, porque se ele cede terras para essa população, ele não pode só ceder a terra, ele precisa ceder também dinheiro, benefício, para que essa pessoa possa comprar ferramentas, para que ele possa construir a casa dele, para que ele possa ser sustentado até a produção começar a dar retorno, né? E por outro lado, você tem ricos fazendeiros, né, pessoas importantes, famílias de grande influência, que não querem também que essas terras sejam, né, doadas. Então, cai todo esse problema. Vamos lá, então, com relação aos antecedentes. Primeiro, nós tivemos o Quilombo dos Palmares, né? Foi o maior quilombo que existiu no Brasil, lá nos anos de 1600, e o Quilombo dos Palmares, né, ele nada mais é que uma luta por ter terras, né? O quilombo não era só de negros, você tinha índios ali, você tinha homens brancos livres que comercializavam ali, e era a ideia de você fazer uma comunidade ali para poder ter, né, uma produção. Canudos, mesma coisa, né? Com Antônio Conselheiro, contestado, né? Também igual. Então, tentativas de obter terras, né, para produção. Década de 30, temos aqui a perda do poder da elite agrária para a urbano-industrial. Então, a elite agrária começa a enfraquecer e essa urbano-industrial começa a aumentar o poder. E temos aí, nesse momento, a crise da economia rural que vai gerar conflitos, né? Aqui muitas pessoas começam a perder terras, não conseguir, começam a surgir os agronegócios, né? E aí começam os conflitos a aumentar. Década de 50, surge as Ligas Camponesas do Nordeste, ou seja, organizações para lutar por terra, pelo campo. Aqui temos um jornal do ano de 1964, 14 de março de 64, tá? Lembrando que esse jornal, ele foi um dia depois, perdão, do comício, do famoso comício na Central do Brasil, né? Na Central do Brasil, João Goulart decretou as reformas de base, lembra? E aí, o que ele fala? Ele decreta desapropriação das terras, encampamento das chamadas refinarias e pede nova Constituição. Então, ele faz esse discurso famoso no dia 13, o jornal publica no dia 14, e no dia 31 de março, os militares tomam o poder no Brasil. Tá? Aqui ele vinha com a ideia de fazer a reforma agrária. Tá? Essa reforma agrária nunca foi feita no Brasil. Temos aí o governo João Goulart. Pessoal, vocês sabem quais países, né, já tiveram reforma agrária ou, em partes, conseguiram fazer, em partes, a reforma agrária? Não tenho ideia, Clígia. A China fez a reforma agrária, tá? Tiraram todas as terras lá, viraram todas terras comunais, tá? Por incrível que pareça, os Estados Unidos conseguiram fazer em grande parte a reforma agrária, tá? Claro, existem concentrações de terra, sim, mas eles conseguiram fazer em grande parte a reforma agrária, tá? Oi? Alguém fez pergunta aí? Bem, Acho que ele deve ter deixado o áudio ligado. o áudio deve ter ficado ligado, verdade. Bem,
nós tivemos, né, alguns países que tentaram a reforma agrária, ou algumas civilizações que tentaram a reforma agrária. Se nós pegarmos a parte histórica aí, os irmãos Graco, lá na Roma Antiga, né, Caio Graco, Tibério Graco tentaram fazer, não conseguiram, tá? E alguns países, né, conseguiram um pouco mais. Cuba conseguiu fazer sua reforma agrária, né, apesar de que as terras pertencem ao governo, mas conseguiram. A Venezuela, em partes, conseguiu. Então, alguns países conseguiram aí. Temos aqui, ó, o governo de João Goulart. Ele faz um plano da reforma agrária, cria o Estatuto do Trabalhador Rural em 1963. A desapropriação de terras localizadas às margens de rodovias, ele propõe isso daqui, de ferrovias e de obras públicas. Isso daqui, tudo que ele propunha, não acontece, porque em 64, né, algumas coisas acontecem. O Estatuto do Trabalhador, sim. Né? O restante não acontece porque em 64 temos o golpe militar e a perseguição aos movimentos camponeses. Então, aquelas ligas camponesas que tinham sido criadas são extintas a partir do governo militar. Aqui nós temos a aprovação do Estatuto da Terra e os pontos principais. Né? A terra, pessoal, ela tem uma função social. Né? A pessoa ela vive na terra não é porque ela ama a terra, porque ela gosta do cheiro da terra, é porque ela foi nascida e criada ali e ela sabe trabalhar com isso, ela se sente bem trabalhando com isso. Então, ela tem uma função de socialização, tá? Temos aqui a ideia do módulo rural, que é a extensão de terra necessária para o sustento de uma família de 4 pessoas. Então, a ideia do Estatuto da Terra é que, quando houvesse uma reforma agrária, a pessoa ganhasse uma proporção de terra que fosse o equivalente a sustentar uma família com 4 pessoas. O valor pode ser variável. O reconhecimento, do minifúndio, né, não deve existir por lei. Então, se eu pegar um pedaço de terra e distribuir esse pedaço, redividir esse pedaço em partes pequenas, isso não é muitas vezes reconhecido. Tá? Então, para ser uma área considerada rural, ela tem que ter aí alguns alqueires ou hectares, eu nunca me lembro qual que é o nome correto. Então, temos lá, ó, um latifúndio por exploração, né, não produtivo ou apenas parcialmente, e a extensão, mais de 60 módulos rurais. Tá? Esses dados aqui são muito específicos, eu vou passar mais por cima, porque isso daqui não é tão necessário, porque começa a ser muito afunilado. A Constituição de 88, né, propõe a obrigatoriedade da reforma agrária. Então, quando termina o regime militar e surge a Constituição de 88, que é a Constituição que nós usamos hoje, está explícito lá que a reforma agrária deve ser feita. O problema é quem vai ter peito para virar e falar assim, eu vou fazer a reforma agrária. Né? Esse é o complicado. Temos aqui a ideia de que a desapropriação, caso tenha uma terra que não está sendo produtiva, essa desapropriação ela deve ser paga com títulos da dívida agrária, né, que só poderão ser trocados por dinheiro 20 anos depois. Então, se fosse assim, poxa, eu tenho uma terra que eu não estou produzindo. Faça a reforma agrária, o governo vem e me dá o dinheiro, ou seja, o governo está pagando o meu território. Se fosse isso, ninguém iria se opor à reforma agrária, grande parte da população não ia se opor. Mas você só vai receber esse dinheiro 20 anos depois que você perdeu sua terra. Aí é por isso que ninguém quer que a reforma agrária seja feita. Os grandes fazendeiros, os donos de terra, não querem essa reforma agrária. Lembrando, a reforma agrária não é para tirar terras de quem produz. É para tirar terra que está abandonada, tá? Terra improdutiva. Temos aqui... Ô, Clígio, Oi. algum governo do Brasil já tentou fazer a reforma agrária? Cara, o João Goulart foi um que tentou fazer, tá? Não conseguiu. Eu vou mostrar um gráfico aqui para frente. Deixa eu ver se tem um gráfico aqui que mostra, cara. Aqui, ó. Olha o número de famílias em ocupação. Nesse gráfico aqui, a gente começa a ver depois do regime militar, em quais períodos que teve mais famílias assentadas. Ou seja, família assentada quer dizer o quê? Foi feita reforma agrária. Tá? Então, se você pegar aqui os anos que mais teve reforma agrária,
né, o pico foi aqui em 99, no governo do Fernando Henrique Cardoso, tá? Então, no governo dele teve bastante, ele começa a governar ali em 95 e vai até 2002, tá? Então, você vê que tem uma ascensão e depois um declínio. Aí, de 2003 até 2010, foi o Lula que governou. Aí você tem um pico aqui de novo e depois vem diminuindo. Antes deles, nós temos aqui o governo do Itamar Franco, que foi pouco, o governo do Collor, que foi pouco, e o finalzinho aqui, o início aqui, que é o governo do Sarney, que foi bem pouco também, tá? Mas assim, Você sabe, esses sabe foram como os que que foi mais no da conseguiram. Dilma? Não sei como que foi o da Dilma, mas eu acredito que tenha sido menor, tá? A gente pode depois puxar um número mais atual, que esses dados aqui vai até 2010, né, um dado de 2011, eu posso trazer para a próxima aula um dado mais atual com relação a isso, né, para a gente ter uma ideia. Mas assim, Beleza. lembre-se que os assentamentos são poucos, cara, né? São muito poucos aqui esses assentamentos, tá? Então, nós temos, né, a obrigatoriedade, mas os assentamentos são pequenos. Turma, tá faltando menos de um minuto para acabar a aula. Vocês querem voltar para cá ou acha que deu por hoje? Eu acho que deu, Lígia. Porque a gente vai voltar para 5 minutinhos, eu acho que é bobeira também, né? Bem, galera, eu parei no slide 33, na aula que vem eu volto e termino, tá? Segunda-feira eu termino.